na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um programa esportivo para você. O Nossa Área está no ar, comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia a renovação de contrato com Vinícius Iugi. Novo vínculo do volante vai até o final de 27. No processo de reformulação, a diretoria alviverde segue movimentando no mercado e tem 5 nomes no radar. Goleiro Fernando Miguel, volante William Farias, meia Regis e os atacantes Aleph Manga e Guilherme Parede. Federação Paulista de Futebol define datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista Sub-17. Presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, confirma dificuldade para acertar os salários atrasados antes das eleições, marcada para o dia 30 de novembro. Ponte terá eleição com chapa única, encabeçada por Eberlin, para definir o novo presidente do clube. O clube também divulgou que o plano para a reconstrução do estádio majestoso está estimado em R$ 400 milhões. Diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol repudia postura de Oswaldo de Oliveira em evento na CBF. Alfredo Sampaio faz duras críticas ao ex-treinador pelo comportamento considerado inadequado para o evento promovido na CBF. Federação emite nota oficial e pede desculpas pelo episódio. 7 jogos abrem a 32ª rodada do Campeonato Nacional hoje. São Paulo e Flamengo na Vila. Botafogo e Vasco no Engenhão são os destaques da noite de hoje. Rival do Corinthians na noite de hoje, o Red Bull Bragantino vive queda livre e é a segunda pior equipe do retorno da competição. Em 12 jogos, Massa Bruta somou apenas 9 pontos. São 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 25%, no campeonato. Lembrando que hoje nós teremos efetivamente a transmissão do jogo. Red Bull Bragantino e Corinthians, você acompanha aqui comigo e com o timaço de Carlos Batista. Hoje à noite tem Brasileirão para você. 021493. Mande o WhatsApp pra cá, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho é só mandar, escreve direitinho lá, que daqui a pouquinho eu tenho um prazer enorme em mandar a sua mensagem pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Bragantino e Corinthians, logo mais às 19 horas no estádio Cícero de Souza Marques, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O provável Bragantino do técnico Wagner Mancini, que faz a sua estreia. Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Alex, Vinícius e Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel e John, Lucas Barbosa, La Quintana e Sacha. O provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, Felipe Longo no gol, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Raniel, André Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vai apitar o jogo a árbitra Edna Alves Batista. 7 da noite, com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos estar juntos
tem Bragantino e Corinthians. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta. A água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pode mandar sua mensagem, já ela vai para o ar. Antes eu quero falar da Desktop para você. Meu amigo, tem aqui uma promoção imperdível. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max. De cortesia, que moleza. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Como é que se escreve desktop? D de dado, E de elefante, S de sapo, K de que bom, T de transporte, O de ovo e P de pato. Desktop. Promoção, hein? Que beleza. Black Friday. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Que beleza. Vamos em frente aqui. Parará. Bom dia, CH, profeta do apocalipse. Ronaldo. Ano que vem nossa querida Ponte vai atrasar os salários o ano inteiro e vamos ser campeões. Ronaldo do Chapabão. Tá bom. Eu não vou falar que Deus te ouça, porque eu não quero que isso aconteça com a Ponte. O que aconteceu nesse brasileiro da Série C é um milagre futebolístico. Eu não me lembro, em quase 42 anos de profissão, eu ter vivenciado um problema que a Ponte vivenciou. Não é o atraso de salário, é atraso de salário, o clube os jogadores se fecharem e ainda conquistarem o título. Eu nunca vi. Então eu tenho a impressão, como diz o Marcelo aqui pra gente, Marcelo Fernandes, que é um ponto fora da curva. Não pode ser... Não serve de embasamento. Isso aqui não é pra mim, né? Isso aqui não é pra mim. Áudio também não é agora, tá bom? Só texto. Sou ouvinte do Esporte da Band, não gosto de criticar. Porém, ontem na entrevista com o Eberlin, fiquei frustrado. Não perguntaram nada sobre a reforma do estádio, quem vai pagar, etc. José Carlos Degresse. Zé Carlos, eu acho que você percebeu, deve ter ouvido, que nós conseguimos somente a entrevista com limitação de tempo, porque o presidente da Ponte tinha que se dirigir a uma reunião de conselho e também de diretoria. Mesmo assim, o Batista achou relevante, eu achei a entrevista interessante, faltou muita coisa, evidentemente, mas foi o tempo que o presidente pediu para respeitar, porque ele tinha outro compromisso na sequência. Aí, milagre ainda, meu caro Zé Carlos Degresse, nós não estamos fazendo por aqui. Bom dia, CH. Já que os dois clubes vão passar por eleição, consegue explicar de modo resumido a eleição em cada clube? No Guarani, por exemplo, são necessários quantos associados? Eu sei que na Ponte 225, no Guarani também não é pouco. Eu não tenho o número exato. E isso, as diretorias que ganharem as eleições têm a oportunidade de defender lá para o seu conselho deliberativo, para o estatuto de cada clube mudar. Tem que mudar, tem que ser mais democrático o negócio, né? Os clubes grandes de São Paulo são 60, 70, 80, 50. Da Ponte é 225. E do Guarani também é bastante, tá? Eu não tenho um número exato aqui. Então, uma coisa que eu não consigo entender. E os dois clubes terão aclamação. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu acho que tem que ter, né? Tem que ter o debate, tem que ter a oposição. Isso faz
faz parte da história de um clube de futebol, né? Não estou falando aqui de SAF, estou falando de clube associativo. Aqui é o Carlos, de Praia Grande. Hoje é aniversário do meu irmão Júlio César. Manda os parabéns para ele. Ele é ouvinte assíduo da Band Campinas. Vai, macaca. Ô, Júlio César, parabéns para você, viu, meu irmão? Felicidades, muita saúde e seja feliz, que é o que importa. E vem a direção da ponte com nova promessa de restauração do Moisés Lucarelli. E assim fica difícil acreditar, né? Devido a várias promessas que estão piores que políticos. É o Fiapo que manda essa mensagem aqui. CH Kevin, Pacheco e outros indo embora. O que será da ponte no Paulistão? Eles vão acabar contratando, né? Sempre acaba dando um jeito. Não deveria ser assim, mas esse é o jeito de tocar futebol nos clubes de Campinas. O Guarani parece que está tentando se organizar um pouco mais. Olá, CH, eu discordo do amigo quando você disse no programa Os Donos da Bola que a principal renovação seria a do Marcelo Fernandes. Na minha opinião, a principal renovação deve ser o Diogo Silva. Tem que fazer de tudo para manter em segundo lugar o Marcelo Fernandes, sim. Se depender do Pedro Rocha, estamos perdidos. Alê. Tá bom, Alê. Eu acho que a sua colocação ela é muito importante. O goleiro da ponte a ponte tem que tentar segurar. Vamos ver se vai conseguir. Vamos falar de Oswaldo Oliveira e Leão. O que achou deles ontem? Passamos vergonha na frente do italiano mais uma vez. Marcelo Pimentel. Constrangedor, né? E a culpa... Aí eu concordo com o Leão. A culpa da invasão dos, entre aspas, né, dos treinadores estrangeiros é do próprio grupo de treinadores do Brasil. Eles estão desatualizados. Pararam no tempo. Então, sabia o curso da CBF para treinador? Custa caro pra caramba aí. Quantos treinadores formados pela CBF tem aí dirigindo grandes clubes? Os 4 líderes... Os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro são dirigidos por estrangeiros. Preciso continuar? Acho que tá. Palmeiras, tem o Felipe Luiz, né, do Flamengo, que é brasileiro. Só. Então, assim, esse negócio de porque é estrangeiro não serve, desculpa. Ou é porque é estrangeiro serve, também não... O cara tem que ter competência. E o Carlo Ancelotti é um dos maiores vencedores da história do futebol como treinador. Como é que você contesta um trabalho desse? Pelo amor de Deus. O Oswaldo Oliveira completamente descontrolado, descompensado. Foi extremamente deselegante para o Carlo Ancelotti, que estava lá quieto, incrédulo, né? Ouvindo todo aquele arsenal de bobagens. Eberlin fala e não esclarece nada. Como vai pagar os jogadores no próximo ano? Aurélio de Paulínia. Esta questão de conselheiros na ponte sempre causou dúvidas e é óbvio que tudo tem que ser apurado para o bem do clube. Valnei Matheus, é isso aí. Bom dia, CH. Que falta de educação do Oswaldo Oliveira, não? E do Leão também. Um abraço, Edson Elias. Constrangedor, tá louco. Mais uma bomba na ponte sobre a juíza determinando 1 milhão até quinta. Por isso digo, com péssimas pessoas no clube atrasam tudo. Infelizmente a ponte tem poucos pontepretanos das antigas na diretoria. Ainda tem coragem de dizer que o Eberlin é torcedor do rival. Batata indignado com os antepassados desde que juravam ser Ponte Preta. Não deu para entender muito, mas está registrado. Ouvi agora que a eleição do Bugre vai ser por aclamação. É isso mesmo? É porque não vai ter a segunda chapa. Não vai ter. Como na Ponte vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma chapa só. Isso é péssimo. Felipe Luiz, brasileiro, mas com mentalidade europeia para a carreira de jogador. Caio Queiroz. É isso aí, Caio. Isso aí. Que horrível, Oswaldo Oliveira e Leão, hein? Acabou a mamata deles porque não evoluíram e deu descarga lá, vergonha mundial. A imprensa internacional está abordando esse... Virou chacota, né? Faz muito tempo que no futebol a gente virou chacota internacional, infelizmente.
11h46 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH, o trabalho de reformulação do elenco do Guarani segue para a temporada de 2026. Os jogadores se apresentam no dia 3 de dezembro e, é claro, a expectativa da torcida é muito grande para saber os nomes que o Guarani vai conseguir no mercado. Ontem, em entrevista aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, o presidente Rômulo Amaro falou sobre diversos assuntos e sobre as respostas que os diretores do Guarani, o Fanny Coelho, também o Matheus Costa e o Elano, estão tendo quanto à procura de atletas no mercado. Só para tranquilizar um pouco o torcedor e deixar aí também, a gente tem recebido retornos muito positivos dos atletas que a gente tem entrado em contato. Isso é uma coisa que está nos dando uma esperança muito grande de formatar um elenco interessante e competitivo para a Série A do Campeonato Paulista e poder aproveitar isso para a sequência da Série C. Então, só para finalizar, quantas contratações? Número? A gente está falando com bastante atleta, porque como a série B principalmente ainda tem algumas rodadas e ainda não sabemos ainda o desenho de quem vai ficar e de quem vai subir, ainda tem bastante, né, divergência aí para chegar a uma conclusão. A gente não consegue evoluir com alguns pré-contratos que a gente gostaria de assinar já. Então, a gente imagina aí de 12 a 15 atletas. 12 a 15 contratações. Isso. Bom, sobre jogadores que o Guarani está atrás. Ontem eu falei de mais um, do ponta Guilherme Parede, jogador do Vila Nova. É um atleta que também tem conversas adiantadas com a diretoria do Guarani. Sobre goleiro, não dá para negar que o Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, interessa ao Guarani. Eu já perguntei para mais de uma pessoa que trabalha no futebol do Guarani, olha, vocês estão mesmo atrás do Diogo Silva? Realmente é um dos nomes que interessa ao Guarani. E ontem surgiu a informação à noite do Fernando Miguel, que atualmente é reserva do Ceará. Ele atuou poucos jogos, 13 jogos só nessa temporada, mais no início do ano. Então, tanto o Diogo Silva da Ponte quanto o Fernando Miguel, o Diogo Silva tem 39 anos, o Fernando Miguel tem 40. São jogadores que interessam para a próxima temporada. Valeu, CH! Valeu, Breno. Bom, o próprio Breno mandou uma mensagem para mim aqui dizendo o seguinte, informando que para registrar chapa no Guarani é necessária ou são necessárias 80 assinaturas. Bem diferente dos 225, tá? Mas pode ser menos, na minha opinião. Mas 80 já é um número razoável. E segundo o Breno Beretta, o Guarani vai ter oposição registrada. Não é a informação que eu tenho, mas vamos aguardar o que vai acontecer. Tomara que tenha oposição, porque eu acho que isso é salutar para o clube. Vamos aguardar. Gleger Zorgin, chegando para falar do Guarani. Fala, Gleger. Oi, CH, bom dia para você, para o amigo ligado na Bandeirantes, aqui na nossa área. CH, alguns nomes especulados no Guarani. Eu queria falar aqui do goleiro Fernando Miguel, né, que está sendo aí especulado, e também o Regis, o meia. O Regis que teve 2 passagens pelo Guarani, uma extraordinária, né, que inclusive credenciou o Regis a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E após isso foi contratado novamente junto ao Curitiba e as coisas não andaram bem. Inclusive não era nem titular o Regis, era uma opção de banco naquela ocasião. Fernando Miguel já com os seus 40 anos, né, CH, jogador mais experiente. Eu acredito, e aí claro é uma questão de opinião, tá? Não sei a opinião dos amigos comentaristas e também da torcida do Guarani, mas eu acho, por exemplo, que o Fernando Miguel seria uma boa opção. Alguns nomes ventilados aí, e assim, Guarani que também me parece, e aí é especulação, né? Que tá atrás também do goleiro Diogo Silva, que é o goleiro pontepretano, que tem lá uma cláusula de renovação imediata. Então, enfim, tem também a questão do Ivan Quaresma,
que está lá no Inter de Porto Alegre. Então, assim, alguns nomes ventilados, mas eu acredito que se o Guarani conseguir realmente efetivar essa contratação, o Fernando Miguel é um goleiro que vai elevar, sem dúvida nenhuma, o nível técnico da posição. O Guarani que sofreu muito esse ano na posição de goleiro. Aliás, vem sofrendo há algum tempo, né, CH? Vem sofrendo há algum tempo o Guarani com a posição de goleiro, não consegue efetivamente contratar um goleiro que seja referência, que não seja tão criticado como foi aí nos últimos anos. Então, para mim, o Fernando Miguel seria uma opção interessante. E o Regis, CH, qual dos Regis você contrataria? Se for, claro, o da primeira passagem, com certeza traria o Regis de olho fechado. Agora, pela segunda passagem do Regis, e por tudo que hoje o Regis está vivendo, um momento técnico, eu não contrataria. Então, não contrataria o Regis. Acho que o mercado oferece opções melhores do que o Regis, que é bom jogador, que mora aqui na região de Campinas, mas eu não contrataria pelo momento técnico que vive o Regis hoje e pela sua última passagem também aqui no Guarani, viu, CH? É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando Pedro Piscinato. Fala, CH. Ontem nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, e perguntado sobre o planejamento para 2026. Ele disse que a questão do time, montagem do elenco, está mais a cargo do João Brigatti e também do Ricardo Koyama, e que ele, o presidente da Macaca, está correndo atrás de acertar os salários com os jogadores que ainda não receberam desta temporada. Eu tenho ficado mais com um problema de acerto com os atletas que não receberam. É um problema que eu tenho enfrentado, e aí tem a eleição pela frente, porque, por exemplo, o que está bloqueado nós estamos tendo extrema dificuldade em desbloquear. Aquilo que não está, para que eu traga para dentro do clube, precisa a eleição estar definida, porque ao término de eleição, ao término de mandato, eu não posso antecipar valores, tá? Até que seja definido o novo mandatário. E não é dia 20, como você colocou. A eleição para presidente é dia 30. Dia 20 é a eleição da chapa. Dia 30 é a eleição para presidente, dos cargos eletivos. Presidente, primeiro vice, segundo vice, mesa diretora do Conselho Deliberativo e os 3 membros titulares indicando o seu presidente no Conselho Fiscal. E essa entrevista que tivemos ontem com o presidente Eberlin foi curta, até porque estava tendo uma reunião do Conselho Deliberativo, a última reunião do Conselho neste ano de 2025, e nesse encontro foi apresentado o projeto de modernização e reconstrução do Majestoso. A ideia é aumentar a capacidade do Majestoso, fazer uma grande reforma que, como divulgado no projeto apresentado ontem nessa reunião, deve custar aí em torno de 400 milhões de reais, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A, rodada importante, reta final da competição é a 32ª. 7h, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, tem Red Bull Bragantino e Corinthians. No mesmo horário, Vitória e Internacional, Sport e Juventude, Botafogo e Vasco. 8h, Atlético Mineiro e Bahia. No mesmo horário tem Grêmio e Cruzeiro, 9h30, São Paulo e Flamengo. Detalhe que esse jogo será na Vila Belmiro. O estádio do São Paulo, o Morumbi, está alugado para shows. A complementação da rodada ocorre amanhã. 7h30 no Maracanã tem Fluminense e Mirassol. 8h tem Ceará e Fortaleza. 9h30 Palmeiras e Santos. Lembrando que no Brasileirão, a liderança do Palmeiras com 65 pontos. O Flamengo tem 64, o Cruzeiro 60 e o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos ganhos. E, portanto, todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.